vai compartilhar esse material. Então, pessoal, estão conseguindo ver o material aí? Eu sim. Tá aparecendo aqui, professor. Para mim, ok. Sim. Show. Para alguns acaba demorando um pouquinho mais para aparecer, mas aparece. Então vamos lá. Vamos ver se a memória de vocês aí tá boa também. Vamos lá para a primeira questão. A pele possui algumas estruturas especializadas que auxiliam em diversas funções do corpo. Essas estruturas são os chamados anexos da pele e incluem os pelos, unhas e glândulas sebáceas e sudoríparas. Sobre as glândulas, marque a alternativa correta. Qual é a questão aí que vocês colocaram? Vamos lá. Ô, professor, te deram alguma atividade para ser entregue? Isso foi uma das primeiras atividades que a gente mandou para vocês lá no início do semestre. Ah, tá. Então, se não, os que não fizeram, então vamos ler aí, vamos resolver juntos, tá? Alternativa A glândula sebácea produz o chamado sebo, substância que não apresenta função conhecida. B, a glândula sebácea possui a função principal de lubrificar pele e pelos. As glândulas sudoríparas são responsáveis por eliminar o suor, que aumenta a temperatura do corpo. As glândulas sebáceas e sudoríparas são exemplos de glândulas endócrinas, ou seja, que eliminam sua secreção na corrente sanguínea. Qual a alternativa correta, pessoal? Eu acho que é a B. Todo mundo concorda ou alguém tem outra resposta? Letra B, pro. Vamos ver então. Letra B. A glândula sebácea possui a função principal de lubrificar pele e pelos. Muito bem. As outras duas questões. A presença de uma epiderme queratinizada, do ponto de vista adaptativo, está diretamente relacionada a alternativa A, preservação da vida, servindo para ataque e defesa. B, adaptação ao meio ambiente terrestre, sendo responsável por maior economia hídrica. C, vida no meio aquático, impedindo a hidratação do animal. D, reserva nutritiva. E E, proteção contra ações mecânicas do meio. Professor. Qual a alternativa? Pode falar. Letra B? Letra B? O que vocês acham? Todo mundo concorda? Eu não. Professor, eu não faço ideia porque nem lembro de ter estudado isso. São os primeiros materiais lá. Letra B. Tá, por enquanto, letra B. E tem mais alguma?
Tem mais alguma resposta ou todo mundo acha que é B? Eu não sei, pro. Tem alguma outra que tu está em dúvida? Ali aí é meios externos, professor? Já vamos falar depois sobre isso. Então a dúvida está meio ali entre B e E, né? Vamos Eu para a creio que terceira aí questão. tenha. A gente Eu responde. acho que é a letra A. Letra Acho. A pele eu creio que seja para um meio de proteção contra meios externos também. A. Uhum. Vamos ver aqui a terceira questão e depois a gente responde, porque daí no próximo já vai responder as duas. Os melanócitos são células muito importantes para a saúde humana, pois produzem substâncias responsáveis por proteger a pele dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Essas células são encontradas, alternativa A, na derme, B, no extrato córneo, C, no extrato espinhoso, D, no extrato germinativo ou E, no extrato lúcido. No D, no extrato germinativo. Todo mundo concorda? Na letra D, professor. Beleza. Vamos ver então as respostas. Corretas, então, a primeira lá, B, adaptação ao meio ambiente terrestre, sendo responsável por maior economia hídrica. Por que que o E não é? Né? Porque o E também é uma função ali dessa epiderme queratinizada na proteção contra a ação mecânica do meio. Porém, o enunciado, ele deixou bem claro que era falando do ponto de vista adaptativo, no sentido de adaptação, né? Por isso que a alternativa B é que é a correta. Do ponto de vista adaptativo, é a adaptação que o meio ambiente, entre o meio ambiente terrestre, sendo responsável por maior economia hídrica. A opção até se responde, né, professor? Sim, Adaptação ao meio ambiente. exatamente. Exatamente. E a terceira é o extrato germinativo, né? Também chamado de extrato basal, que é aquela última camada da epiderme, né? Que fica mais profunda, né? A camada mais profunda da epiderme, que fica mais próximo ali da camada da camada da derme, né? Portanto, resposta D no extrato germinativo. Quarta questão. Popularmente conhecida como olho de peixe, a verruga plantar é causada pelo vírus do papiloma humano, HPV, que provoca um espessamento e elevação da pele dos pés, com uma região amarelada em um ou mais pontos negros centrais. O vírus infecta a camada superior da pele através de uma lesão cutânea, provocando o rápido crescimento da camada superior da pele e, consequentemente, formação de verruga. Em relação a esta patologia, e com base nos seus conhecimentos sobre a histologia da pele, podemos afirmar que o que vocês imaginam que seja aqui essa resposta? Letra C, o vírus atinge a epiderme e nas regiões palmoplantares apresenta a camada lúcida constituída por células deixa eu ver, eu me perdi. Constituída por células eosinofílicas e translúcidas. Translúcidas. Alguém tem alguma outra resposta? Acredito que seja C mesmo, professor. Uhum. Lembrando que, né, lembro que
Apenas nas palmas das mãos e nas solas dos pés a gente tem uma quinta camada epidérmica, e que o nome dela é exatamente a camada lúcida, né? Que é essas células translúcidas. Então, correto. Alternativa C para a quarta questão. Quinta questão. Quanto às glândulas sebáceas, é incorreto afirmar que, alternativa A, localizam-se próximo ao folículo piloso. B, também registro alteração dos movimentos dos pelos. C, tem como função impermeabilizar a pele. D, acne é uma inflamação dessa estrutura. E E, possuem função de hidratar os pelos. Qual a alternativa aí, pessoal? Letra Letra Eu B. acho que é a B. B? Letra B, eu acho. Todo mundo acha que é a letra B? Vamos ver então. Exatamente. B. Também registram alterações dos movimentos dos pelos. Eles não fazem isso, portanto, é a alternativa incorreta. 6. Podemos dividir a pele em duas camadas principais, epiderme e derme, e a camada mais superficial é a epiderme, ou seja, fica mais de fora, né? Que é formada por tecido Epitelial. Essa nem vou perguntar se vocês têm certeza que essa tá dada, né? Epitelial. Perfeito. A derme é uma camada de pele localizada logo abaixo da epiderme, que está relacionada com importante atividade do organismo. A respeito dessa camada, marca a alternativa incorreta. Alternativa A. A derme é uma camada vascularizada e formada por tecido conjuntivo. B. A derme pode ser dividida em duas camadas, papilar e reticular. C. Na derme estão localizadas as glândulas sudoríparas e sebáceas. D. As células da derme apresentam-se mortas e ricas em queratina. E. Na derme, diferentemente da epiderme, são encontrados nervos. O que vocês acham? Eu acho que é a D. D. Letra D. Letra Essa D também. Tá bem tranquila também, né? Onde é que ficam localizadas essas células mortas e ricas em queratina? Na epiderme. Na epiderme, exatamente. Então, alternativa D. O tipo celular responsável pela produção de colágeno na derme é alternativa A, fibroblasto, B, condrócito, C, osteoblastos, D, condroblastos e megacariócito. Qual é a resposta? Letra A, fibroblasto. Letra A. Exato, essa também é outra dada, né? A, fibroblastos. Aqui temos algumas questões descritivas aqui, né? Primeiro eu gostaria de perguntar para vocês aí, descreva as principais funções da pele. Quando eu falo aqui em funções da pele, independente de qual camada, se é epiderme, derme ou hipoderme. Quais são as principais funções aí da pele? Contribui na manutenção da temperatura do corpo, proteção do corpo contra o meio ambiente, abrasões, perda de líquido, promove a sensibilidade. Isso aí. Aí já tem todas as principais funções da pele. Tudo bem. A 2, superdada, né?
como a pele está dividida, como a pele está... Epiderme, derme e hipoderme, professor? Exato. E o que é epiderme? Falem um pouquinho sobre a epiderme. É a camada mais superficial da pele. Sim, mas diga mais alguma coisa. Complemente aí a sua resposta. É formada por tecido epitelial, contém queratina, que fortalece o tecido, tornando a camada da pele mais impermeável. Perfeito. Protege o nosso corpo dos invasores. Perfeito. Tá bom já. E a derme? Camada mais profunda da pele. Fala um pouquinho mais, somente sobre as funções específicas dela, o que tem nela, de como ela é formada. Na derme se encontra duas proteínas bem importantes, que é a elastina e o colágeno. A elastina dá elasticidade para a nossa pele e o colágeno a resistência. Perfeito. Mais alguma coisa? Ela nutre, professor? Também. Muito bom. Por que ela nutre? Por que tu falou isso? Como é que eu estou abrindo minhas anotações aqui? Para acontecer a nutrição, ela precisa do quê? O que contém na derme ali que seja possível que esses nutrientes cheguem até lá? Possuem vasos. Os vasos sanguíneos? Perfeito. Os vasos exatamente. sanguíneos? Exatamente. Né? Acontece a nutrição exatamente porque é na derme que vão estar localizados ali os vasos sanguíneos. Os receptores também. Exatamente. Os receptores sensitivos, né? Os nervos. Então, a inervação vai estar também na derme. Pelo menos mais uma aí. As terminações nervosas, né? Essa foi a que a gente falou agora, né? Dos receptores, né? Pelo menos mais uma aí. Então, A principal célula da derme é o fibroblasto. sim. Tá bom, tá bom. Mas poderia ter falado das glândulas também, né? Professor, falar do quê? Das glândulas. Os vasos linfáticos? Não, também tem, vão ter vasos linfáticos também, mas pelas glândulas, né? As funções da glândula, as funções de termorregulação que acontecem nisso. Somente ali é o que faltava ali das principais funções. Tipo Das das glândulas sudoríparas? Exatamente, sebáceas? sudoríparas e sebáceas. As glândulas sudoríparas e sebáceas também estão localizadas lá na derme. E a função da hipoderme? A função da hipoderme é reposição de energia e isolamento de temperatura, né? Porque é uma camada que tem bastante gordura. Sim. Mais. Proteção também contra os traumas físicos e serve como
os depósitos de calorias. Uhum. Tá ótimo. Vamos para o próximo aqui, então. Assinale a alternativa que define corretamente o conceito de epitélio. Alternativa A. Caracteriza-se por ser um tecido altamente vascularizado, que possui um aglomerado de células epiteliais poliédricas e justapostas, com o mínimo ou nenhum espaço intracelular entre elas. B. Caracteriza-se por ser um tecido avascular, ou seja, sem a presença de vasos sanguíneos, e por possuir um aglomerado de células epiteliais poliédricas e justapostas, com muitos espaços entre as células que o constituem. C. Caracteriza-se por ser um tecido avascular, ou seja, sem a presença de vasos sanguíneos, e por possuir um aglomerado de células epiteliais poliédricas e justapostas, com o mínimo ou nenhum espaço intracelular entre elas. D. Caracteriza-se por ser um tecido altamente vascularizado, que possui um aglomerado de células epiteliais poliédricas e justapostas, com grande espaço entre as células que o constituem. Qual é a alternativa correta? Eu acho que é a C. C. Também acho que é C. Letra C, professor. Vamos ver aqui. Então, C, resposta correta, né? Ela é avascular e tem o mínimo ou nenhum espaço intracelular entre elas. Os acidentes de trabalho ocasionados por materiais perfuro-cortantes entre trabalhadores da área da saúde são frequentes. Devido à constante manipulação, principalmente de agulhas, esses representam prejuízo aos trabalhadores e às instituições, principalmente em casos de infecção de doenças como HIV e hepatite, oferecendo riscos à saúde física e mental dos trabalhadores. Em relação ao contato com a pele, para que a contaminação ocorra em um acidente como este, o material contaminado precisa entrar em contato com a alternativa A epiderme do profissional acidentado, que permitirá que o vírus ou o patógeno penetre pelos poros de transpiração. A epiderme do profissional acidentado, onde se encontram os vasos sanguíneos e farão a rápida disseminação do vírus. C. Qualquer camada da pele, uma vez que a transmissão do vírus do HIV independe do contato com a corrente sanguínea. D. A hipoderme do profissional acidentado, que é a camada superior da pele, onde o patógeno penetrará. E aí, a derme, o profissional acidentado, negócio aqui, que é a camada onde se encontram os vasos sanguíneos. A derme do profissional, professor. Na rápida infecção do vírus ou patógeno. Qual a alternativa? Qual a alternativa aí, pessoal? Professor, pode mutar o microfone de alguém que está ligado o tempo inteiro? Só um minutinho aí. Assim, ali a letra B e a letra E, estou bem em dúvida entre as duas, mas eu acredito que seja... que as duas são bem parecidas, a resposta só muda a epiderme pela derme, né? Mas eu acho que eu acho seja que a derme. Eu acho que é a letra E. Letra E.
As duas são iguais, mas aí a gente tem que pensar aonde que fica os vasos sanguíneos? Fica na epiderme ou na derme? Na derme, por isso que eu acho que é E. Vamos ver. Hum. Exatamente, é a derme, né? É na derme que ficam os vasos sanguíneos, como a gente já tinha até falado agora há pouco, né? Próxima questão. Sobre o tecido ósseo. Agora já entramos no tecido ósseo. Sobre o tecido ósseo esponjoso, podemos afirmar que... Escolha uma. Alternativa A. Forma as camadas externas de todos os ossos, em particular nos ossos longos. B. Formado por pequenas estruturas chamadas trabéculas. C. Garante melhor performance em proteção e suporte frente aos movimentos. D. Apresenta componentes rígidos com pouco espaço entre eles. E garante maior resistência e dureza. Qual a alternativa aqui? Acho que é a B, professor. Estrutura chamada trabéculas. Mas a D também tem alguma ligação com isso. Acredito que seja B, professor. Vamos ver, então. Eu acho que é B também. Eu acho que é B. Vamos ver, então, qual a resposta. B. Formado por pequenas estruturas chamadas trabéculas. Ô, professor, Ah, mas ali na D, ela tem alguma ligação com o tecido ósseo esponjoso, né? na verdade, na região onde há o tecido ósseo esponjoso, ele vai ter espaço, bastante espaço entre esses componentes, né? Onde vai ter os componentes ali mais rígidos, vai ser naquela estrutura da matriz, né? Onde ela vai ser mais rígida. Mas na região onde vai ter no tecido osso esponjoso, aí não. Ah, entendi. Obrigado. Eles vão fazer parte de uma estrutura só, que é a estrutura óssea, né? Mas ali está falando sobre o tecido ósseo esponjoso em específico. Esse tecido, ele vai ter essas estruturas mais com espaço maior entre elas, onde vai ter, né, uma flexibilidade ali maior naquele tecido, né? Que é exatamente esse tecido ósseo esponjoso que vai favorecer para que o osso não seja totalmente rígido, que ele tenha uma certa flexibilidade até para evitar a facilidade com que aconteça aí uma fratura. Entendi. Obrigado, professor. Nada. Próximo. Sobre a osteoporose. Assinale a alternativa falsa. É uma doença osteometabólica caracterizada por diminuição progressiva da massa óssea. B. Sua ocorrência leva à diminuição da resistência óssea e a um maior risco de fraturas. C. Com o aumento da idade, efetivamente ocorre um aumento da incidência de fratura ligadas à diminuição de massa óssea. D. Apesar de acarretar em diminuição progressiva da massa óssea, não provoca modificações na arquitetura trabecular. E sua ocorrência propicia traumas, inclusive de baixa energia ou pouco impacto. Qual a alternativa correta? Eu creio que seja a letra D, professor. Apesar de acarretar em diminuição progressiva, não provoca modificação na arquitetura trabecular. Letra D. Todo mundo concorda? D, professor. D. Eu acho também que é a D. Qual que você acha? Eu acho que é a D também. D também? Todo mundo acha que é D? Vamos ver qual é, então. Exato. Letra D. Apesar de acarretar
em diminuição progressiva da massa óssea, não provoca modificação na arquitetura trabecular. Pelo contrário, vai também gerar aí perda também nessas estruturas. Proteger o osso, contribuir para a sua nutrição, auxiliar na reparação de fraturas, possibilitar o crescimento ósseo e servir de ponto de fixação de tendões e ligamentos. São funções garantidas pelo... Letra D? Eu acho que é o periósteo, professor. Periósteo. Vamos lá, então, vamos ver. Letra D. Esse é fácil também, né? Periósteo. Muito bom. Qual dos ossos a seguir é aquele que possui a fossa do olecrano? Alternativa A, húmero. B, frontal. C, vértebra. D, patela. Ou E, fêmur? Letra A, creio que... número. Ô, professor, essa fossa é aquela que acumula, entra ar, algo assim que o senhor comentou uma vez? Passa oxigênio, Não. entra ar. Não? Não, não é essa. Eu acho que é o húmero. Exatamente, tá? Letra A, húmero. O olecrano é esse osso pontudinho do nosso cotovelo, certo? Que no momento da extensão, ele é tipo um ganchinho que se insere ali na parte distal do húmero, e ele tem tipo um ganchinho, que no momento que a gente faz uma extensão dessa ponta ali do olecrano, ele vai para dentro dessa fossa, que fica ali, essa que é chamada de fossa do olecrano, que fica ali na parte distal do nosso húmero. Então, sim, letra A, húmero. Forames, depressões e saliências são chamados de letra A, alterações ósseas. B, defeitos ósseos. C, irregularidades ósseas. D, acidentes ósseos. E E, imperfeições ósseas. Qual é a resposta? Letra D. Letra D, professor. Letra D. Letra D, professor. Fácil, né? Também acho que é acidentes ósseos. Exatamente, perfeito. Acidentes ósseos. Tô achando que vai todo mundo se dar bem nessa prova, hein? Ou as perguntas são muito fáceis? Tá difícil. Não, acho que vou ter que complicar um pouquinho, né? Não, tá ótimo assim. Professor, só não faz, Segue nessa linha aí, nesse patamar. não faz nada com justifique, algo desse gênero. Boa, não tinha pensado nisso. Boa, posso fazer isso, né? Questões tudo com Não justifique. dá ideia, Juan, não dá ideia. É brinks, professor, é brinks, não faz isso não. Não mata a gente. Vamos lá, próxima questão. Este tecido é desprovido de vasos linfáticos e de nervos. Sua matriz extracelular... Tem uma aluna Oi? tentando entrar aí há um tempo, Duda. Eu já tentei admitir ela aí na sala umas 20 vezes. Não sei, não tá dando. Não tá Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que foi agora, hein? Acho que agora conseguiu.
Vamos lá. Voltando então aqui. Vamos lá então aqui. Este tecido é desprovido de vasos linfáticos e de nervos. Sua matriz extracelular se caracteriza sólida e firme, embora possua flexibilidade. Outro aspecto desse tecido é que ele é envolvido por uma bainha conjuntiva que recebe o nome de pericôndrio. A descrição acima corresponde ao tecido Cartilaginoso? Eu acho que é o conjuntivo, professor. Letra C. Vamos ver então qual a resposta. Sim, tecido cartilaginoso, né? O pericôndrio, ele é um tecido conjuntivo que envolve, né, ali o tecido cartilaginoso, a cartilagem. Exatamente como outros tecidos conjuntivos vão envolver, né, outras estruturas, como periósteo, né, ali a estrutura óssea, a pleura, o pulmão, pericárdio, o coração, né, temos o pericôndrio, que vai ser esse tecido conjuntivo que vai envolver ali o tecido cartilaginoso. O melanoma trata-se de uma neoplasia maligna ocorrida pelos melanócitos, que são nossas células produtoras de pigmento. A localização mais comum do melanoma é na pele, mas ele também pode ocorrer na leptomeninge, trato gastrointestinal, mucosas, mucosa nasal, oral e também genital. Em relação aos melanócitos, podemos afirmar exceto. Correspondem a cerca de 5% das células epidérmicas. B. Localizam-se na camada basal da epiderme. C. Possuem prolongamentos dendríticos que transferem melanina para os queratinócitos. D. São os responsáveis pela síntese de melanina, que é o principal pigmento da pele. E E. São células fundamentais da derme. Letra C. Letra E. Letra E. A camada basal. Fácil também, né? Bem tranquilo. Letra E. São células fundamentais da derme. É a resposta incorreta. Ah, tá correto. Que é ali, ó, exceto, né? Isso aí vocês têm que prestar atenção no momento da prova lá, hein? Pode ter os excetos, ou a alternativa incorreta, né? Leiam com bastante atenção o enunciado para não botar aí alternativas erradas. Olha o coronavírus aí. Tá amarrado. São responsáveis por produzir uma nova matriz óssea e reabsorver o tecido ósseo em excesso durante a reparação de uma fratura, respectivamente. Escolha uma. Alternativa A, osteoblastos e condrócitos. B, osteoblastos e osteoclastos. C, osteoclastos e osteoblastos. E D, condrócitos e osteoblastos. Qual a alternativa? Letra B, professor. Blastos e clastos. Letra B. Blastos e clastos. Não sei, estou em dúvida entre a B e a C. É só olhar lá que é respectivamente. Letra B. Eu creio que seja a letra B. Letra B. Vamos ver então. Letra B.
osteoblastos e osteoclastos, né? Como ali está escrito respectivamente. Então, produzir e reabsorver. Quem produz é os osteoblastos e quem reabsorve é o osteoclasto. Um osso longo é dividido em A, 2 metáfises, uma diáfise e uma metáfise, 2 epífises, 2 metáfises e uma diáfise, 2 epífises, uma metáfise e uma diáfise, 2 diáfises, uma metáfise e uma epífise, 2 diáfises, 2 metáfises e uma epífise. O que é? Duas E. epífises, Letra E. epífises, metáfises e uma diáfise. Uma diáfise. Qual letra, gente? Letra Não. C. Eu acho que é C. E? 2 epífises, uma metáfise e uma diáfise. É letra Bom, C. aí já deu bastante respostas diferentes. Porque as epífises são Não, é extremas. Né? assim. Duas epífises, uma metáfise Letra B. e uma... É a letra B. Eu vou de C. São duas epífises, é a B. Metáfise e Duas uma diáfise. epífises, duas metáfises e uma diáfise. Então vamos lá. A resposta correta é letra B. 2 epífises, 2 metáfises e uma diáfise. Lembrando que 2 epífises, obviamente, que são as partes distais, né, do osso longo, né? As duas pontas do osso são chamadas de epífises. E cada epífise vai ter a sua metáfise, que é a parte de baixo, que é chamada de metáfise na fase adulta, mas que é chamada de epífises de crescimento quando é criança. E a diáfise é a estrutura do meio, né? Então, portanto, 2 epífises, 2 metáfises e uma diáfise. Ok? Sim, senhor. Show. Das estruturas abaixo, aquela que não encontramos nas articulações sinoviais é, escolha uma. A, tecido fibroso. B, cápsula articular. C, cavidade articular. D, líquido sinovial. E E, cartilagem articular. Letra A, professor. Eu acho que é a letra A. Tecido fibroso. Fibroso. Letra A. Vamos ver então qual é. Letra A. Fibroso? Exato. Letra A. Tecido fibroso. Caraca, As suturas possuem forma de linha ondulada, sendo encontrada entre os ossos do crânio. Trata-se de articulações do tipo A, sicondrose, B, sinartrose, C, diartrose, D, anfiartrose ou E, gonfose. Sinartrose. B. próximo. Letra B. Letra B daí. Vamos ver qual é a resposta. B. B, sinartrose. Muito bom. Vamos ver aqui. A deformidade mais comumente encontrada no tórax, na parede do tórax, é o pectus, caracterizado pelo abaulamento, carinatum, ou retração, escavatum, do osso externo, que divide o tórax ao meio. Pectus excavatum trata-se de uma anomalia congênita, também conhecido
vulgarmente como tórax em funil ou de sapateiro. Pode-se dizer que é uma mais frequente deformidade da parede torácica anterior, caracterizando-se pela depressão do externo, parte que divide o tórax ao meio, e das cartilagens inferior das costas. Em alguns casos, o externo quase toca a coluna vertebral. Também, além de poder reduzir a forma significativa o volume do tórax, deslocando o coração para cima e para a esquerda. Com base em seu conhecimento sobre a divisão do esqueleto e sabendo que o tórax compreende parte do esqueleto axial, relacione os ossos abaixo, dividindo-os em esqueleto axial e apendicular. Então, temos o A, B, C e D, né, que ali é uma coluna, e a outra coluna, 1 e 2, que é o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Então, você vai ligar a primeira coluna à segunda. O crânio, ele é axial ou apendicular? Axial. Axial. O B, a clavícula, é axial ou apendicular? Apendicular. Apendicular. O C, o externo, ele é axial ou apendicular? Axial. Axial. E o D? Ele é apendicular. Apendicular. Então, temos um A1, D2, C1 e D2, então, né? Isso. Meu Deus, Exatamente, sim. Perfeito. trabalho. Das articulações abaixo, aquela que apresenta a característica de ser completamente móvel é A, sutura do crânio, B, síntese pública, C, articulação metatarsofalangiana, D, placa epifisária e E, articulação tibio-fibular. Qual das alternativas aí? Letra C, professor. Metatarsofalangiana. Letra C. Vamos ver, então. Letra C, articulação metatarsofalangiana. Perfeito. Professor, Diga. essa articulação ela é a articulação sinovial, é isso? Isso. Entendi. A articulação sinovial que é aquela articulação que tem maior movimento, né? No caso ali é uma articulação dos dedos dos pés. Entendi. Muito obrigado. Nada. Das alternativas abaixo, aquela que representa uma articulação sinovial é A, articulação glenohumeral, cartilagem costal, sutura sagital, articulação sínfice pública, disco intervertebral. Letra A, professor. Eu acho que é a letra A. Que articulação que é essa? Então, Que articulação que é essa, pessoal? Letra A. Tá, mas que articulação que é essa, glenohumeral? Onde é que fica? Professor, eu creio, não estou lembrando mais, eu creio que seja a articulação entre a... Acho que é isso. Aqui a parte superior, que é do ombro. Exatamente. Do ombro. Do ombro. Entre a escápula ali e a cabeça do úmero ali na parte superior. Perfeito. Né? A cavidade glenoide, que é da escápula,
E o húmero, a cabeça do húmero, né, que é do húmero. Articulação glenumeral, né, que é uma articulação sinovial. As articulações sinoviais são aquelas articulações que possibilitam liberdade na realização dos movimentos, sendo encontrados principalmente nos membros inferiores e superiores. Essas articulações podem ser classificadas basicamente por dois critérios: pelo número de superfícies articulares e por números de eixos de movimento. Considerando a classificação de acordo com o número de superfícies articular, associe corretamente as colunas a seguir. Ali é a coluna A, simples, composta e complexa, e B, quando existe a presença do disco ou menisco, quando apenas 2 ossos fazem parte da articulação, e 3, quando 3 ou mais ossos fazem parte da articulação. Façam aí essa ligação e depois me digam qual é a alternativa. Acredito que seja ali uma como está ali, uma do lado da outra. Simples é a número 1 com o 1 ali, que é quando existe a presença do disco ou menisco. A 2 que é composta, a resposta está do lado, quando apenas 2 ossos fazem parte da articulação. E a complexa, quando 3 ou mais ossos fazem parte da articulação. Eu acho que seja assim. Então, seria, para ti, a alternativa B? Olha, alternativa B. 1, 2, 2, 3, 3. Para mim, eu discordo. Qual alternativa tu acha que é? A presença do disco ou menisco é complexa. Então, ela é, se eu não me engano... Tá certo. Eu troquei ali. O osso, quando é 2 ossos, é simples, quando é 3 é composta e presença de disco ou menisco é complexa. Isso, tá certo, Juan. Eu troquei ali. Tá certo. Né? Eu não achei alternativa, eu só fui falando. Deixa eu ver aqui. 2. É a 2, 1. 2. A 3. É a letra D, professor, letra D. Vamos ver então qual é a resposta. Letra D. Então, simples. Quando apenas 2 ossos fazem parte da articulação. O composta quando 3 ou mais ossos fazem parte da articulação. E a complexa é quando existe presença de disco ou menisco. Nas articulações é possível observar a união entre 2 ou mais ossos. Todas as alternativas a seguir se referem às funções das articulações, exceto alternativa A. As articulações permitem a movimentação do esqueleto. B. As articulações garantem que os ossos permaneçam unidos. C. As articulações promovem o armazenamento de minerais úteis aos ossos. D. As articulações evitam o desgaste dos ossos. E E. As articulações garantem que o corpo mantenha-se estável. C. Letra C, professor. A articulação não promove armazenamento de mineral. Letra C. Foi fácil, né? Bem tranquilo. Isso, letra C. Letra C. As articulações promovem o armazenamento de minerais úteis aos ossos. Exatamente isso ela não faz. Nas articulações móveis, é possível observar o deslizamento dos ossos, um sobre a superfície do outro. Esse deslizamento é possível em virtude da presença de uma cápsula que possui um líquido chamado de Sinovial.
Eu não preciso nem perguntar. Sinovial. Com certeza, né? Isso aqui está super dada. Como qualquer parte do nosso corpo, as articulações estão sujeitas a doenças. Uma delas caracteriza-se pela deposição nas articulações de cristais de ácido úrico. Analise as alternativas a seguir e marque o nome da doença. Gota. É gota. Ai, Gota. Exatamente, gota. Sim, ó. Bem tranquilo. Então, pessoal, essas aí foram as questões que a gente mandou aí durante todo o semestre, né? Aí depois só teve a do resuminho lá da fisiologia da contração muscular. Que a gente ainda tem até um material ainda para passar ali do sistema muscular ainda. Mas vamos deixar para passar aí depois da prova esse outro material. E queria ver com vocês, acho que a gente pode fazer aí para essa provinha desse primeiro bimestre somente a parte ali de sistema tegumentar e a parte do sistema ósseo. E depois... A prova vai ser online, professor? Oi. A prova vai ser online? A prova vai ser online. Ela vai ser disponível ali no AVA, pelo que eu tenho visto aqui de informações que foram passadas. Ela vai ser disponível ali no AVA. Depois vou estar mandando ali para vocês, mas possivelmente vai ser ali na unidade 1, sessão 1 também, como a gente coloca ali o link para vocês. Provavelmente essa atividade também vai ser colocada ali, tá? Vou estar confirmando depois para vocês, porque eu recebi mensagens aqui, mas não, como estou aqui com vocês aqui em aula, não tive ainda essa confirmação. É isso mesmo, tá? Tá confirmado aqui. A prova ela vai estar disponível ali na unidade 1, sessão 1, tá? Mas eu vou disponibilizar ela até a semana que vem, né? Semana que vem que vai ser a prova, provavelmente ali durante o dia, no dia da prova, eu vou estar disponibilizando essa provinha lá para vocês. Tá ok? Show de bola. Alguma dúvida? Sim, senhor. Ok. Ô, professor, eu não estou conseguindo acessar o meu AVA ainda. Aí tem Sim. outro meio para fazer a prova? Não. Infelizmente não tem, pelo que eu estou passando aqui, vai ser tudo pelo AVA. É que eu estou tentando, já faz um tempo, conversei com as coordenadoras e ainda não estou conseguindo usar o AVA, então fica complicado desse jeito. Não tem como